Hoje o Boletim Esportivo está no Montes Claros Shopping Center, acompanhando o lançamento oficial do livro Punho Cerrado. Biografia essa do grande rei do futebol, ele, o Reinaldo, que construiu a sua história, a sua carreira defendendo as cores do Atlético Mineiro. Fãs de várias cidades de Minas Gerais compareceram em massa no lançamento do livro de Reinaldo, grande ídolo da torcida atleticana. Estamos aqui com o empresário J. Dias, ele que praticamente articulou essa vinda do Boletim Esportivo hoje para fazer a cobertura do lançamento do livro aí do Rei, né? Punho Cerrado. Fala da importância desse evento aqui em Montes Claros. É muito importante porque Reinaldo, ele foi um dos maiores jogadores do mundo e que tem uma tradição dentro da torcida do Atlético, que é considerado o nosso rei. Reinaldo, Reinaldo é nosso rei. Djalma Rodrigues, que é de Belo Horizonte, coleciona um arquivo, toda a história do rei. E quando se fala de Reinaldo, é difícil citar apenas um gol inesquecível do craque atleticano. Quando eu era criança, né, em Belo Horizonte, aquela pelada de rua, né? A gente sempre ficava ouvindo os mais velhos a contar a história do Reinaldo. E tinha um lance quando a gente fazia gol na rua, a gente imitava o gesto dele, né? Ergueu o punho pra cima, comemorando o gol. E foi assim que iniciou a paixão, né? De colecionar fotos, revistas, recorte de jornal, camisas, né? Ir no Mineirão, ver o Galo jogar e assim começou tudo. Vai para 40 anos. Aqui só uma parte da história, que é só a história do Reinaldo. Mas em casa tem quase 1000 fotos, tem a história da Libertadores, do título brasileiro de 71, de toda a história do Galo. Torcedores, curiosos e rivais foram prestigiar este momento. Paulo Humberto é um daqueles esportistas que sente saudade da época que o jogador criava essa identidade com o torcedor. Cleiton, apesar de eu ser cruzeirense, mas temos que reconhecer, esse é um mito e tem muito valor e é muito importante, porque jogador como foi o Reinaldo não pode ser esquecido não. Esse livro tem que ficar marcado e isso tem que ser passado por gerações. Parabéns para o Reinaldo, parabéns por Montes Claros e vocês da região, participando desse evento e levar isso aos grutumanos. Isso é muito importante. Durante uma história e outra, Reinaldo arrancava sorrisos e aplausos do público. João Paulo foi um daqueles que não se continha em emoção ao ouvir os casos venciados pelo rei. Essa paixão foi herdada do meu pai, né? Meu pai, desde criança eu cresci escutando histórias do Reinaldo e hoje eu admiro e venero ele como o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. E como nós estamos vendo aí, você já está aí com o seu livro, né? A biografia aí do rei, para poder dar aquele autógrafo e, claro, guardar de recordação, hein, João Paulo? Sim, é um livro histórico, é uma versão da história contada pelo familiar, o filho dele, né? Então é uma história muito interessante, vale a pena guardar e, assim, é um monumento histórico, né? Reinaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, né? Felipe Ivan fala com orgulho em ter sido o autor do livro que conta a história do próprio pai. É uma grande honra e alegria poder contar a história de um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, do mundo, né? Com uma história tão rica, uma história tão bonita, que não é só de futebol, né? Uma história que extrapola o futebol, que fala de política, de superação, de droga, de política. Futebol não então é uma grande alegria ter contado essa história de um grande atleta, mas também do meu pai, que é o que torna a alegria ainda maior. Foi um jogador muito marcante, né? Ainda na pesquisa, nos depoimentos que eu pegava, muitas pessoas emocionadas, muitos colegas, jogadores emocionados, torcedores que se emocionaram, porque foi um jogador que encantou, né? Um jogador diferente, não só dentro de campo, mas fora de campo também, com a cabeça diferente, né? De posições corajosas. Então, assim, eu escuto como filho, né? Sempre escutei muito essas histórias. E aí surgiu essa vontade de contar, de fazer esse livro. Então também é uma emoção, e tem sido uma emoção, né? Onde a gente vai é um sucesso, a gente já rodou aí várias capitais do país, agora estamos rodando mais por Minas Gerais.
e é sempre essa recepção, esse calor aí da torcida. É claro que é sempre maior por parte dos atleticanos, né, que viveram a história de forma mais íntima, mas não só, né, das pessoas que gostam do futebol, que admiram a trajetória dele. Então tem sido um sucesso, então é uma alegria começar essa trajetória de escritor, contando a história do meu pai e de um grande ídolo. Uma enorme fila de fãs aguardava o momento de demonstrar sua gratidão ao rei, e ele generosamente atendia um por um. Hoje nós estamos fazendo esse lançamento do livro Punho Cerrado, que era o gesto que eu fazia quando marcava gols, quando comemorava o gol. É um gesto de vitória, um gesto forte, que era um protesto numa época que no país a gente vivia reprimido, não tinha liberdade de expressão. Mas hoje, graças a Deus, a gente está na plenitude da democracia e temos liberdade e tudo, mas o gesto do Punho Cerrado está aí. É uma biografia escrita pelo meu filho, então minha vida é um livro aberto, mas para o meu filho eu abri meu coração. E para encerrar, esse momento importante, vamos encerrar então com um gesto que marcou não só a torcida do Atlético Mineiro, mas a torcida aí podemos denominar, do povo brasileiro. É isso aí, é nós, é galo, é rei.